quero deixar uma palavra do coração de Deus para o teu coração nesse dia. E eu quero ler com vocês o capítulo de Filipenses, no seu capítulo 4, versículo 11, 12 e 13, nesse dia. Quero ler com vocês e deixar essa palavra. Você que quer nos acompanhar através da Bíblia, mais uma vez quero repetir para você, Filipenses 4, versículo 11, 12 e 13, vamos ler neste momento. Não digo isto por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós lemos essa palavra e eu quero contar uma história para você nesse dia. A história diz de um rei, onde ele era um conquistador e envolvia-se em muitas batalhas. E como todo ser humano, algumas batalhas ele vencia e outras batalhas ele perdia. E quando a vitória vinha, aquele rei, nos diz a história, ele ficava muito feliz, ele ficava eufórico, ficava feliz com o seu reino, com o seu povo, e era uma alegria dentro do reino, e todos ficavam contentes porque o rei estava feliz. Mas quando a derrota vinha, nos diz a história que aquele rei se abatia muito, e ele ficava entristecido, e ele ficava abatido por muito tempo também. E todos aqueles que o cercavam, quando a notícia vinha que o seu exército havia perdido, eles sabiam que o rei passaria por um período de abatimento muito grande. Então todos começaram a procurar ajudar o rei. E então mandaram fazer uma coroa nova, para que ele ficasse feliz em todo o tempo, ele conseguisse ter felicidade e alegria, porque ele era o rei, não importando se ele estava vivendo em vitória ou em derrota. E quando todos queriam homenageá-lo, entregar aquela coroa a ele, quiseram colocar uma frase naquela coroa, e que essa frase pudesse produzir efeito na vida do rei, quando ele estivesse no meio da derrota, e então pudesse passar aqueles momentos de dificuldade. E procuraram, e todos começaram a dizer uma frase e outra, e foram a procurar um velho sábio que vivia naquele reino. E todos falaram, ele deve saber uma frase, uma palavra que possa deixar o nosso rei sempre feliz. E aquele homem sábio consultado disse a palavra que deveria ser colocada naquela nova coroa que aquele rei iria receber. E ele disse uma palavra com muita sabedoria, e disse assim, vocês devem colocar uma frase dizendo assim, vai passar. E todos ficaram maravilhados com a sabedoria daquele homem que fora consultado. E nós vemos que Paulo já havia aprendido essa grande lição. E ele dizia, nós costumamos repetir muito, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas esquecemos que Paulo, ele tinha imensa sabedoria, quando ele diz aqui que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Quantas vezes nós só determinamos que estamos felizes quando tudo está bem, quando todas as coisas estão em sua perfeita ordem, e nós sabemos que isso é impossível de atingir. Quantas pessoas se encontram infelizes, quantas pessoas estão abatidas, quantas pessoas estão feridas no meio do caminho e não conseguem sair do meio da adversidade. Então eu quero dizer e deixar uma palavra para você nesse dia, vai passar. Por quê? Porque quando nós temos esperança em Deus, quando nós sabemos o Deus que nós servimos, nós temos certeza que os momentos ruins, eles vêm, é inevitável. Inevitável que os momentos ruins venham na nossa vida. Jesus nunca nos enganou. Uma das coisas
poderosas do Evangelho é a verdade. É por isso que Jesus diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Diz também no mesmo João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, a verdade nos liberta. Quando nós, a palavra de Deus, ela vem como verdade sobre a nossa vida, ela se torna eficaz na nossa vida, com certeza você passará por momentos difíceis. Jesus nos disse isso, que no mundo tereis aflições. A palavra de Deus ela é tão autêntica e tão verdadeira que ela não esconde que nós passaríamos aflições. O próprio Jesus nos disse isso, mas eu quero dizer uma coisa para você. Os momentos bons vêm na nossa vida, com toda certeza. Você já deve ter vivido muitos momentos bons da sua vida, mas eles passaram. Ficou simplesmente a lembrança de alguma coisa que você viveu, um nascimento de um filho, a conquista da casa própria, a formatura numa universidade, a formatura de um filho numa universidade, e você tem as lembranças, as doces lembranças desse momento, que elas ficaram na sua vida, mas elas passaram. E as coisas ruins também passam. Isso é o grande momento que você e eu entendermos como Deus procede na nossa vida. Deus não procede na nossa vida pelas circunstâncias. Então eu quero dizer para você, não viva simplesmente pelas circunstâncias que você tem vivido hoje. Eu quero dizer uma frase para você, vai passar. Se você crê que esse momento difícil vai passar e vai ficar simplesmente marcado no seu coração, marcado na sua vida, e você terá boas experiências para contar para os seus filhos, para os seus netos. Então hoje, fale como Paulo falou, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei passar necessidade, como ter fartura. Tanto sei viver humilhado, como ser também exaltado. Então você hoje possa tirar essa experiência da palavra de Deus, uma experiência abençoadora de Paulo. E que Deus possa estar no meio da sua adversidade. Eu quero dizer para você que talvez você esteja passando um deserto, mas quando Deus mandou o povo dele para o deserto, eles não foram sozinhos, Ele foi com eles. E Deus está com você em qualquer momento. No momento da dificuldade, Deus está lá com você. No momento da alegria, Deus está com você. E eu tenho certeza que se você crer nisso, você vai ter a sua vida mudada, a sua história mudada. Que Deus possa te abençoar nesse dia, é o desejo do meu coração. Lembrando a você que no final do programa eu estarei mais uma vez orando por você e abençoando tua vida no nome de Jesus.